Então, essa discrepância do número de fechamentos, ela me irrita. Ela chega a me incomodar, assim, sabe? E eu fico muito, né, pensativo sobre se funciona mesmo. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, doutor, doutora. Esse é o podcast da Ferro, é um novo quadro aqui no YouTube, então já se inscreve aqui no nosso canal. Se tu curtir esse vídeo, deixa a tua curtida e ativa o sininho para não perder nada que surgir por aqui. O objetivo desse podcast é trazer insights aí para ti, para o teu escritório, para desenvolver cada vez mais o teu negócio, para te gerar lucro, previsibilidade e liberdade. É uma coisa que a gente preza muito na Ferro. Tô aqui com o Monks, a gente vai ter uma boa conversa nessa tarde. Tarde de feriadão quase acabando, né, Monks? Tudo bom, Isa? Como é que tá sendo teu feriado? Tudo tranquilo. Tá sendo ótimo meu feriado, tirei para descansar um pouco. A gente sempre tem bastante coisa para fazer, né? Bastante coisa para escrever. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que sempre deixa as ideias aflorarem nos dias assim. Mas sim, tem sido bem relaxante, bem tranquilo, né? Contigo tá sendo legal também? Tá sendo, tá sendo. Difícil a gente dialogar entre nós, né? Sendo marido e mulher, mas eu tô tentando dar uma relaxada da pressão da rotina diária, mas tu também tá tentando aproveitar isso com um pouquinho de trabalho, né? Não tem como desapegar. Eu sempre fico carregando muita coisa para esses dias, porque são dias em que eu posso me concentrar, trabalhar mais reservado. A gente que trabalha escrevendo, né, tendo que conceber ideias quase que do zero, é muito bom esse espaço, né, esse deserto assim que a gente entra e me agrada muito. Então esses dias eu tiro para trabalhar, aprofundar bastante essas ideias. E tem sido ótimo, né? Desde sexta-feira a gente está off, hoje é uma segunda para quem está nos assistindo. Então essa segunda ainda é feriado e está sendo muito interessante. Até por isso a gente tirou para começar esse projeto, né? Um projeto muito bacana que a gente está há horas para concretizar. Eu acho que chegou o momento. Desengavetar esse projeto, né? É. A gente gosta muito de fazer caminhadas, a gente tem muitas trocas. E isso, claro, na rotina a gente vai conversando muito sobre vários temas e sempre gera algum insight legal que a gente sempre quer colaborar com você aí, né? Trazer isso. Geralmente vira um conteúdo. E agora a gente resolveu trazer isso para o podcast. Essa semana que passou, a gente teve um caso interessante, por isso eu quis trazer essa temática para o podcast. Um cliente estava com algumas dúvidas. Ele estava trabalhando com duas teses. Uma que remunerava no início e outra no êxito. Esse é o nosso primeiro tema aqui do debate. Eu quero que tu nos explique um pouquinho antes, Monks, de como que funciona esse sistema, né, de remuneração no êxito, no início, como que é para o advogado. Isso é muito legal esse tema, porque realmente é uma das coisas que a gente mais aborda nas nossas consultorias de mercado. Quando o cliente vem trabalhar conosco na Ferro, na nossa primeira reunião, ele já recebe uma consultoria mercadológica, como nós chamamos, que é esse aconselhamento sobre que direção ele deve adotar. Dentro das competências do cara, a gente sempre nota coisas que podem ser prósperas na internet, podem não. Né? Então, esse direcionamento é fundamental, porque, poxa, já que a pessoa tem o aconselhamento de uma empresa como a nossa, por que ele vai trilhar um caminho que não tem fundamento na internet? Né? Por que ele vai se arriscar numa direção, colocar o dinheiro dele, né, investir o dinheiro dele numa coisa que não dá fruto, né? Que a gente já notou pela nossa experiência que não dá fruto? Então, a gente sempre faz esse aconselhamento com o cliente e, dentre as várias dúvidas que existem numa consultoria como essa, um dos principais pontos é esse, né? Se há a possibilidade de se trabalhar com uma tese que remunera logo no início ou se remunera no êxito, né? O que tu acha, Isa, que as pessoas sempre preferem, né? Eles preferem receber agora ou receber lá no futuro? Sempre no início, né? Sempre no Dinheiro início. na mão. Todo mundo quer receber dinheiro o mais rápido possível. E aí essa é uma das grandes ponderações que a gente faz, né? Poxa, será que vale a pena trabalhar com uma tese no êxito? Será que vale a pena trabalhar com uma tese com honorários iniciais? Quais as implicações de se trabalhar com cada uma, né? Quais são os prós e os contras? Então, para ti que está nos assistindo, é como vocês já imaginam, né? Em uma tese a gente cobra desde o primeiro momento, né? Normalmente parcelado, né? Para acomodar a situação do cliente, com algum percentual, inclusive pelo sucesso no final, por etapas também,
Num determinado ato a gente cobra um X, num segundo ato já cobra um segundo X e assim sucessivamente. Ou fica tudo concentrado para o êxito e aí só lá na frente nós realmente vamos receber alguma coisa que, em regra, é num valor maior do que aquele auferido pelo pessoal que cobra no início, né? E esse êxito, ele tende a vir com um percentual mais elevado. Pelo menos hoje, em relação à época que eu comecei a advogar, Isa, o pessoal cobra honorários de êxito um pouco mais elevados. Eu sou da época do 30%, pessoal, que era tudo 30%. Hoje não, hoje tem 35%, tem até 40%, como eu já vi, né? Então tem sim, né, belos percentuais nos esperando ali no êxito, mas claro, né, pessoal, é aquela coisa, né? Vou por um lado, vou por o outro, quais as implicações de se trabalhar dessa forma. Mas, em suma, Isa, essa é a grande diferença. Em uma, o cara tem a possibilidade de cobrar desde já, na outra, joga tudo lá para o final e acaba dividindo o risco com o cliente, né? Que é muito interessante para o cliente. Aqui a gente trabalha muito sobre o marketing jurídico, mas a gente não divide tanto o teu lado advogado, né? O lado do teu escritório bancário, que trabalha com uma linha que é de êxito, certo? Exato, a gente trabalha 100% no êxito. É por isso que eu vejo com maus olhos essa cultura do honorário inicial, porque o advogado é desvalorizado, não sei o quê. Não, olha, pessoal, eu tenho minhas opiniões aqui, né? Talvez muitos não gostem delas, mas eu sou muito feliz trabalhando no êxito, tá? E um desses motivos é a venda. A venda de um produto que tem a sua remuneração concentrada no êxito é muito mais fácil, Isa. É muito mais fácil, porque até eu brinco, né, que é uma venda quase sem cérebro, porque o cara, tu faz a seguinte alegação pro cara, eu resolvo o teu problema, se eu efetivamente conseguir resolver, a gente vai oferir um resultado lá no final dessa ação, e aí com base naquele resultado tu vai dividir comigo, né, no percentual que a gente estabelecer. Se eu não ganhar, né, tu não ganha nada, mas tu também não tem que me pagar nada. Então tá tudo tranquilo, né? Tá tudo certo. Quer dizer, é mesmo uma divisão dos riscos do negócio ali com o cliente, né? Mas acaba que a venda ela se torna uma coisa muito mais fácil. O cliente tem uma percepção de valor mais elevada, porque a gente está dividindo o risco, mostra uma disposição do escritório de ser parceiro mesmo da pessoa, né, sobre a resolução daquele problema. O cliente normalmente vê com muito bons olhos e realmente a gente divide o risco. Não é à toa que o percentual que nos remunera lá no final, ele tende a ser um pouquinho mais elevado, né? E a gente no bancário, Isa, nós trabalhamos 100% dessa forma e nós somos muito felizes. Qual é o detalhe, né, pessoal, para se trabalhar desse jeito, né? No início é mais difícil, né? Mas eu costumo brincar aqui, como diz o samurai, no início tudo é difícil. E não seria diferente se a pessoa optasse por trabalhar com uma tese que remunera no início, né? Porque como é que funcionam essas teses? Eu já posso te contar? Sim, vamos lá. Eu ia te trazer um pouco desse contexto desse nosso cliente, mas eu acho que tu já está indo para essa linha. Bom, aproveitando que tomou teu café, esse nosso cliente, ele veio com essa dúvida porque ele estava trabalhando, primeiramente, com uma tese trabalhista, que gerou muito demanda para ele as campanhas, e aí ele ficou tão assoberbado de serviço que ele começou a querer ir para uma outra linha que trouxesse um retorno mais rápido, né? Assoberbado de serviço, né, Isa? E sem dinheiro no caixa. É. Esse é um dos contras de se trabalhar com teses que remuneram no êxito, né? Tava com bastante trabalho, tinha bastante coisa para entregar, o fluxo de interesse, né, de leads e de contratos fechados estava satisfatório, estava interessante, mas tudo isso, né, sem colocar dinheiro no bolso de fato. E isso a gente já estava nesse ponto com ele por uns 4, 5 meses. Olha aí. Né? Só despendendo, né, investimento financeiro sem nenhum tipo de retorno. Quer dizer, o retorno estava ali, né? A promessa de retorno estava ali. Né? Os indícios estavam todos alinhados, contrato fechado, gente com caso próspero, tudo tranquilo, né? Vários casos fechados com potencial de ganho. Mas essa gestão do caixa até o ciclo financeiro se completar é que é o grande segredo, né? A gente viveu a mesma coisa no bancário, Isa. A gente passou um bom tempo investindo dinheiro na frente até que finalmente o ciclo financeiro se completasse e a gente começasse a embolsar,
né? E aí, a partir desse primeiro embolso, a gente começou, então, a ter a possibilidade de reinvestir, que é o que os escritórios mais querem fazer, né? Eles querem ganhar um dinheiro o mais rápido possível para reinvestir e continuar crescendo. Então, esse é um dos grandes, né, divisores aqui sobre se trabalhar de uma maneira ou de outra, né? Mas esse cliente, por exemplo, ele estava indo muito bem, né? A consideração que ele trouxe para nós era: poxa, eu estou indo muito bem aqui, trabalhando uma demanda que nós podemos nos concentrar 100% no êxito, né? Na área trabalhista, pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente observa algo em torno de 30%, né? Tem alguns casos que até mais das ações que são fechadas que viram acordo. Então é um caixa que tu pode adiantar. Tu leva para a audiência, o cliente está disposto, há possibilidade, se faz um acordo, o escritório embolsa um caixa num tempo menor, né? Coisa que levaria ali algo em torno de 1 ano, um pouco mais, até se fosse para grau de recurso. Era uma pergunta que eu ia te fazer, porque como que o advogado pode se preparar para começar a trabalhar, né? Vai iniciar suas campanhas aí no Meta, no Google, e vai começar a ter essa geração de demanda. São contratos que vão ser fechados agora, mas que só vão ter um retorno daqui para frente. Como que ele pode se preparar para ter caixa dentro do escritório, para superar esse primeiro início aqui, né? Toda a sua engrenagem, seja se ele tem mais algum sócio dentro do escritório, se ele tem mais funcionários dentro do escritório, como que faz? Isa, tu sabe que a gente não tem muito como fugir, né, desse ponto, que é uma característica da advocacia, né? Infelizmente, a gente tem esse modelo de negócio que vai levar todos os nossos ganhos ali para frente. Mas isso não deve nos deixar desestimulados sobre constituir novos negócios, né? Sobre alcançar mais pessoas, fazer as nossas ofertas, fechar mais contratos. Já que a gente vai ter que esperar mesmo, eu só vejo como a única saída nós continuarmos prospectando. A gente continuar colocando energia, fazendo força para fechar novos contratos, porque a vida vai passar. Ela vai passar de qualquer forma, né? E se a gente está no caminho certo, essa roda inevitavelmente vai chegar para nós, né? Essa roda de prosperidade. Então, a gente tem até alguns protocolos de injeção de caixa rápido dentro das nossas instruções. E dentre os vários protocolos que a gente tem, um deles é o seguinte, né? Eu vou até abreviar essa ideia, porque pelo tempo aqui, pessoal, a gente não tem espaço para falar sobre tudo, mas um protocolo dos que mais me chamam a atenção é a gente se prospectar para aquelas camadas de pessoas que meio que nos conhecem. A gente começar pela nossa família, investigando se a nossa família não tem algum problema, né? Que a gente possa resolver, mesmo que seja mãe, pai. Às vezes é claro que tu não vai cobrar da tua mãe e do teu pai, né? Eu espero. Mas se for uma demanda indenizatória, poxa, tu já semeia uma coisa bacana ali para os teus velhos, ali na frente, e, pô, se eles forem generosos, já dividem uma parcela do sucesso contigo, né? As demandas indenizatórias são muito legais nesse ponto, né? Apesar de elas serem, em regra, sempre no êxito, o cliente não alcançaria nada se não fosse pela tua providência, e tu também não terias um caso se não fosse pela infelicidade que ele viveu, né? É no êxito, tudo bem, né? Como a gente já teve vários clientes, pessoal, que queriam cobrar honorários iniciais para as demandas de direito dos passageiros aéreos. Primeiro ponto sobre, né, nesse caso em específico sobre essa linha. Tem bastante gente fazendo, quando a concorrência não cobra, vai ser muito difícil tu cobrar, né? Eu brinco que a gente não é nenhuma estrelinha, né? Não é nenhum artista, nós não somos pessoas super especiais que têm algum diferencial surreal que faça uma pessoa pagar para nós e não pagar para eles, né? Então esse é o primeiro ponto. Dada a concorrência, eu não cobraria, tá? E depois que são demandas de massa, são demandas boas de se trabalhar, mas que infelizmente não tem essa possibilidade de ganho no início, por causa do modelo mesmo da ação, né? É indenizatória, como eu disse, né? Então tá tudo bem, né? Se pegar tantas indenizatórias, vai tocando para frente que uma hora esse retorno vai vir. Então a gente começa por essa camada de pessoas que são as pessoas da nossa família, uma segunda camada que são os conhecidos, os primos, né? A família meio que de segundo grau, assim, os melhores amigos. Perfeito. Né? Todo esse povo tem que saber que tu tá advogando. Tem que saber que tu tá prestando esse serviço. Eles
podem ter direitos que eles ainda não sabem que existem e basta que tu chegue e diga: ô, fulano, poxa, a gente está sempre conversando idiotice aqui, né? Vim te trazer uma notícia boa dessa vez. Eu acho que aquele teu problema lá atrás, que eu me lembro que tu dividiu comigo, há a possibilidade da gente fuçar aqui e eu percebi jurisprudência favorável. Geralmente tem, né? Geralmente tem. Quanta infelicidade, Isa, a gente não vive no nosso dia que nós deixamos passar para não nos incomodarmos, né? Quantas coisas ruins tu já viveu aí no teu dia, mesmo sendo advogado, que tu mesmo te disse: ai, nem vale a pena, sabe? Eu até poderia fazer, mas quer saber? Nem vale a pena, né? Tu não te prestou para ir num JEC que seja, para reivindicar o teu direito. Tu como advogado. Aí tu imagina as pessoas... Tô lembrando do meu caso aqui do Airbnb. A Isa mesmo... Me cobrou, Isa, né, amor? vamos inverter os papéis, Isa. Conta um pouquinho sobre o teu caso do Airbnb, só para a gente contextualizar e vocês verem, pessoal, como é muito comum a gente deixar pequenos problemas para trás para não se incomodar, né? Nós fazemos isso como advogados. Vocês imaginem o leigo na sua vivência normal sem ter um advogado de confiança para amparar ele. Conta um pouquinho para nós, Isa. Pois é, nós íamos a Porto Alegre fazer um procedimento e aí eu tinha contratado o espaço que a gente ia ficar com uma semana de antecedência. E aí, chegou na quinta-feira, nós íamos no sábado, chegou na quinta-feira o pessoal do consultório me disse que nós íamos precisar cancelar porque o médico tinha viajado, ia viajar. E eu, puxa vida, vou ter que cancelar, né, e alugar de novo. Vou tentar conversar com essa pessoa, porque eu quero alugar no mesmo lugar, o mesmo apartamento, só que na próxima semana. E aí, muito burocrático, não tem como assim, não é simples de fazer esse recurso. Tentei entrar em contato com o SAC, liguei para o Airbnb, falei com o proprietário, que tentou fazer lá o que dava para ele fazer. Talvez não tenha feito com a boa vontade que poderia. Não tive o estorno do valor da primeira alocação. Depois a gente foi na outra semana, ficou nesse mesmo lugar. Chegamos e o David, vai lá no JEC, faz, né, protocola, vamos... Faz reclamação. Pessoal, já de saída, para quem é consumerista, já deu para perceber, né? A gente tinha comprado a gente tinha feito essa reserva com menos de uma semana. Então, seja lá qual fosse o motivo, bastava que Isa dissesse: não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. Ah, por quê? Não interessa. Não interessa. Era só reivindicar e deu. Mas o Airbnb, pessoal, faz esse tipo de... até me fugiu o termo, mas é uma chicana administrativa. Agora eu me lembrei. É uma chicana administrativa que eles fazem para tu mandar e-mail, para tu solicitar não sei aonde, para tu contar com a boa vontade do locador, né? É uma série de coisas que acabaram te perturbando, né, Isa? Muito, muito. Mas, em contrapartida, talvez uns 2, 3 meses antes, a gente tinha marcado um voo e a gente queria cancelar, porque a gente não ia mais fazer aquele destino. Ia ser Porto Alegre, São Paulo, a gente queria ir para o Rio, depois ir para São Paulo. E aí a gente fez reclamação no site do Procon, no site do consumidor, do Gov, né? Uhum. E brevemente a Gol, era com a Gol que nós faríamos tudo começou esse voo. com reclamando para Gol, né? Isso. Que ignorou. Ignorou. O que eles fazem de melhor é ignorar completamente, né, a reclamação. Exatamente. E aí, a sócia do David, a Vitória, nos provocou a fazer isso, né? Colocar lá as reclamações. A gente fez. Em seguida, eles me retornaram. Conversamos por e-mail. Resolveram. Tivemos esse reembolso desse valor para aplicar na outra passagem. O que foi ótimo. 100% Resolvido. de reembolso, né? 100%. O que antes estavam nos cobrando praticamente o valor da passagem para fazer o remanejo, né? Para ajustar a agenda do voo. Assim, uma coisa completamente desproporcional, absurda, de tu, mesmo como leigo, tu sentir a injustiça já no ar, né? Então, só depois de alguns procedimentos administrativos que a Gol nos mandou e-mail, tudo direitinho, se abrindo para todo esse remanejo, sem nenhum desconto, todos os valores que a gente tinha alcançado foram aproveitados. Isso por quê? Porque a gente teve a ajuda de um advogado. A gente conheceu os nossos direitos. Exatamente, a gente não sabia nada disso. Eu não sou consumirista, né, pessoal? Eu tinha uma noção do caminho, mas os exatos termos de como trilhar esse caminho, a minha sócia que nos ajudou, né? Então, graças a ela, a gente teve a felicidade de reivindicar isso aí e deu tudo certo depois, né?
Mas no Airbnb já não foi bem assim, né, Isa? Não. Como a gente, né, a gente até tinha esses mesmos passos para fazer, mas o que que aconteceu? Era tanta burocracia, tanta chatice, que tu resolveu deixar de lado, Eu né, Isa? deixei, a gente foi viajar e aí muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, deixei passar. Perdi dinheiro. Poderia ter deixado de perder dinheiro? Poderia. Se eu tivesse procurado um advogado especializado para me ajudar nesse caso. Mas tá aí. Às vezes a gente passa por situações, né, que a gente não está presente, de que a gente tem direito. É. Um advogado pode nos ajudar. E se temos um advogado na família que pode nos dar essa instrução, nossa, facilita muito esse caminho. Exato. E é por isso, pessoal, que uma das estratégias que pode nos servir para injeção de caixa rápido é tu aproveitar o teu círculo, né? Da tua família, em segundo grau, dos conhecidos, daqueles amigos que são irmãos, dos primos, em terceiro grau já as pessoas que conhecem a tua família, que te conhecem de forma mais indireta, tem que fazer, tem que fazer essas pessoas saberem que tu é advogado. Tem que haver essa disponibilidade da tua parte. Já que não tem dinheiro no bolso, então que haja a compensação com o tempo à disposição dessa gente. Sempre quando no mundo empresarial, pessoal, sempre quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ter tempo. É a mesma coisa quando a gente está fazendo uma estratégia de prospecção mesmo, Isa. O pessoal às vezes tem coloca na balança, né? Poxa, será que eu converso com bastante gente, ainda que sejam um tanto mais desqualificados, ou eu tento conversar com as pessoas mais qualificadas possíveis, sabendo que eles estão em um menor número, né? Mas, gente, são estratégias assim, a gente ainda vai vir a falar sobre isso em episódios futuros. Mas só para vocês terem uma noção de como eu penso mais ou menos, enquanto há tempo livre, tu tem que conversar com o maior número de pessoas possível, para tu ter a possibilidade mesmo de investigar se essas pessoas não têm mais problemas, se elas não têm coisas a mais ali sobre as quais tu possa conversar, não tem um conhecido que padeceu da mesma coisa, né? Então é investigar mesmo, pessoal, é forçar a realidade para fazer os problemas aparecerem e a gente colocar dinheiro no bolso, né? Porque afinal de contas a gente está aqui para trabalhar. Não importa se a gente não tem caixa num primeiro momento, a gente tem que gerar, né? Porque todos nós, não sei você, mas eu saí da faculdade sem um tostão no bolso, Também. né? Eu saí da faculdade sem nada, assim, não tinha caminho nenhum para tomar, eu tinha ideia do que eu queria fazer, né? Das coisas que eu queria estudar para me desenvolver, mas dinheiro para aportar num negócio, eu não tinha nenhum, Isa. Né? E eu acho que é muito por causa disso que o advogado se embreta em pensar nesses negócios, né? Ele se esquece, né, que para constituir qualquer negócio precisa de injeção financeira. Por mais que tu esteja prestando um serviço e que esse negócio todo saia do teu intelecto, tu precisa investir em livro, tu precisa investir. Hoje eu já não diria numa sala, mas há não muito tempo atrás tu precisava investir num espaço que é teu, né? Que hoje pode ser na nossa casa, mas que seja um espaço bonitinho, né? Que seja um espaço legal, que te deixe confortável para sentar na cadeira, que seja confortável trabalhar o dia inteiro, um espaço onde tu possa fazer videoconferência num lugar agradável, né? Bonito aos olhos para causar uma boa impressão no teu cliente. Sim. Então essas coisas todas são parte de constituir um negócio de advocacia, né? Hoje, inclusive, para um advogado recém-saído da universidade ou que está voltando para o universo da advocacia, está começando de novo nesse mundo, né? Ou está começando agora nesse mundo. O que tu indica para ele? Eu sei que tem alguns passos aí, por exemplo, como estar posicionado no Google. É uma coisa interessante. Ter um site é algo interessante. Nos conta um pouquinho. Sim, Isa, o cara que sai da faculdade, ele imediatamente tem que criar os perfis dele em todas as redes sociais que são interessantes para ele no momento. Ele tem que ter um Google Meu Negócio, que hoje já não é mais, é o perfil de empresa do Google, mudou o nome. Ele tem que ter um site, se esforçar para ter, porque aí já começa a sair um pouco do campo do gratuito, né? Mas são coisas que ele tem que se esforçar, como eu disse, né? Não é porque é uma prestação de serviço, não é porque as coisas saem todas da nossa cabeça que a gente não tem que ter essa mentalidade de constituindo os ativos do negócio em si. Sim. Né? Um lugar bom para trabalhar, livros para a gente estudar. Esses perfis, né, são parte desses ativos que a gente cria para se posicionar no digital, para as pessoas saberem que a gente existe. No passado, Isa, eu ainda sou do tempo que tu criava, né, que tu mandava
fazer aquelas pilhas de 500 cartõezinhos Ah, sim. para distribuir, né? Aham. Aquilo era muito massa e hoje em Muito. dia bacana ainda, né? Legal. Mas hoje esse investimento, esses primeiros, eles vão em uma outra direção. Eles vão mais no cartãozinho digital, Claro. na identidade visual do escritório, logo, paleta, material, elementos de marca, o site para servir como a tua grande vitrine, né? A tua base digital, né? O teu centro onde tu vai te expor e as pessoas Muito poderem te importante. conhecer. Então, esse investimento inicial, para que as pessoas saibam que a gente existe, em parte ele é gratuito, como a criação dos perfis, né, a publicação de um conteúdo ali e outro na tua área de atuação, mas o investimento financeiro ele existe também. E todo investimento financeiro acelera negócio, né? Então, se tu te esforçar, num primeiro momento, para ter um site, uma identidade visual bonita, agradável, de acordo com a tua especialidade, Sim. procurar estudar a respeito das possibilidades dentro do direito e não simplesmente aterrissar dizendo que eu sou advogado, né? Isso é um outro assunto também, a definição da tua especialidade. Então, esses primeiros passos, assim, eles são muito importantes. E pegando o link do que a gente estava falando ainda, para esses primeiros momentos, além dessa coisa toda, eu sempre penso no lado em que o cara vai ter que ganhar cliente. Ele vai ter que lutar, ele vai ter que ter a luta dele para ganhar clientes, né? Sim. E aí, continuando sobre esses protocolos que a gente trabalha, uma vez que tu faça toda essa tua investigação aqui, tá? Ela não se resume a uma tentativa, tá, pessoal? Isso aqui, as pessoas têm que ter noção que tu é advogado para sempre, tá? Por isso, da difusão da nossa imagem, de criar esses perfis, para tu aparecer ali dando um oi que seja, mas as pessoas saberem que é um oi de um advogado e que ele existe, tá? Isso é muito importante. A partir daqui, Isa, gratuito, tu pode fazer o que mais? Tu pode começar, então, a explorar as tuas redes sociais. Social seller. Social selling, exatamente. Tu pode começar a publicação dos teus conteúdos para que, uma vez que as pessoas comecem a se interessar, tu começar a abordar elas na rede social. Sim. Né? Tem jeito para fazer isso, tá, pessoal? Antes que alguém diga aqui que é antiético, tem jeito para fazer isso de maneira ética, tá? A gente não propõe nada antiético dentro da Ferro, nós respeitamos a lei, respeitamos a normativa ética e somos a prova de que tem como ganhar dinheiro com isso sem violar a ética, sem chamar a atenção da OAB negativamente, sem nada desse tipo de truque, não, tá? Pode ser que tu seja um pouquinho mais desbloqueado para a ética e tá tudo tranquilo, né? Mas o assunto se restringe à ética e todas essas estratégias que a gente desenvolve aqui com vocês, que a gente vai falar sobre, estão dentro da ética, tá? Então, a produção de conteúdo, para que a gente, num segundo momento, converse com pessoas que têm interesse no objeto do nosso trabalho, é uma dessas estratégias, né? Sim. Hoje, dentro da advocacia, Isa, quantas pessoas tu tem conhecimento de que praticam o social selling? Nossa, não tenho conhecimento de nenhum que... Bom, tô tentando puxar pela memória aqui. Tô tentando lembrar se eu já abordei alguém, que eu recebi uma mensagem. Para você aí de casa entender o que é o social selling, né? Basicamente, é aquela mensagem que chega para ti, tu começa a seguir um perfil, e aí chega uma mensagem, olá, seja muito bem-vindo. Às vezes é até um pouco robotizado, sabe? Porque realmente é, né, feito por uma IA, por uma inteligência artificial. É um processo, né, Isa? Por isso que o lead, ele não sabe que é uma mensagem repetitiva. Não. Né? Ele só se vê envolvido. Isso. E não é só essa mensagem, o social selling. É uma forma de tu prospectar essa pessoa que chega na tua rede social de N formas, seja através de um comentário numa publicação, seja através de um post nos stories, que tu pode interagir com essa pessoa. A rede social é justamente tu te reunir com outras pessoas e criar vínculos com elas, interagir com elas, te posicionar, digamos que tem na Ferro lá, o David estava falando sobre um conteúdo, aí tu vai lá e comenta, Monks, é muito bom esse teu conteúdo. Teu comentário fica lá fixado. Outras pessoas vão enxergar que tu é um advogado trabalhista que comentou no post do Monks. Né? São estratégias que tu usa para que tu possa ser visto nas redes sociais, para que tu possa interagir com outras pessoas que estão chegando lá. E quem já te seguiu no teu perfil quer consumir o teu conteúdo, quer saber mais sobre os seus direitos, sobre direito do consumidor, né? Então, essa pessoa já é um lead pré-qualificado.
Aí, se ele é quente, se ele é frio, tu vai nos dizer melhor. Ele é morno. Exato, porque a pessoa chega lá e uma vez que a gente começa a conversar com ela, é aí que a gente entende se ela realmente tem um problema, porque não é raro, pessoal, que as pessoas gostem do nosso perfil, gostem de quem nós somos, e aí venham conversar e às vezes nem tem o problema, né? Tem gente Sim. que aprecia só o nosso trabalho, e é muito legal isso, né? Saber que as pessoas gostam de ti, gostam de quem tu é, das opiniões que tu tem, mas a gente está aqui para trabalhar ao fim e ao cabo, né? Então, o que a gente busca com essas interações? Saber se a pessoa tem algum problema que a gente possa resolver. Uma vez que nós notemos isso, aí então o processo de venda através do social selling, né, que é essa técnica, né, é uma estratégia, nós tentamos avançar com essa pessoa então para ter uma conversa com ela, procurar entender mais sobre o problema, sobre se a gente realmente consegue ajudar se deparando com os pormenores do problema, e aí a gente finalmente vende para ela. Né? É um processo que é, como a Isa disse, né? É um processo de socializar com a pessoa ao Socializar, ponto muito bom. de entender, né? É. Se ela tem algo que nos sirva, né? Isso. Que a gente possa trabalhar com ela. E é para ser natural. Hoje eu É sou a pra ser gestora natural. desse setor na Ferro, né? Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter aí um curso explicando mais como que tu pode aplicar isso, mas eu tento fazer isso da forma mais personalizada possível. Eu quero me inteirar com quem eu estou conversando. Se eu estou conversando com um advogado que trabalha, ele é um internacionalista, eu quero entender de onde que ele é, por que ele trabalha com essa área. Quando eu for abordar ele, eu quero ter contexto. Eu não quero simplesmente soltar um oi para uma pessoa que eu não tenho certeza de quem é, nem o nome dele. Às vezes a pessoa coloca lá só advogado trabalhista. Em algum cantinho lá do perfil dela vai dizer o nome. E eu quero identificar isso para, na hora, conversar com ela da forma melhor possível. E é muito bom, Isa, de fazer com os clientes da advocacia, né? A gente tem esse empreendimento de empresa de marketing também, e a nossa conversa é basicamente com os advogados. E é um povo mais instruído, é um povo com muito ceticismo, né? Que tem muito cuidado para investir o seu dinheiro. E as conversas costumam ser muito legais mesmo assim, né? Muito. Mesmo com esse terreno, digamos, hostil, né? Um terreno em que as pessoas estão trocando dinheiro por mais dinheiro, tem o seu risco, né? A gente sabe, pessoal, como é que é a lida de investir, né? Também já fui advogado nos primeiros momentos de carreira ali, estava contando os trocos para poder fazer um investimento no Jus Brasil, num Google Ads, a gente sabe como é, tá? Essas coisas a gente não esquece. Mas com o lead da advocacia é muito mais fácil de fazer, porque nós sempre falamos, pessoal, daquela posição de autoridade. Né? Nós somos os profissionais, nós somos formados, ninguém está ali para divergir da gente. São raros os clientes que enchem a boca para dizer que viram uma coisa no Google ou tem uma segunda opinião de um outro colega que vai contra a nossa. É uma coisa muito rara. Assim. Então, atender lead da advocacia em social selling é muito gostoso. Porque tu dialoga com a pessoa, tu puxa papo. Pessoal, tem muita gente que faz uma coisa que eu fico bobo de ver, que é uma postura completamente errada, que é ignorar os comentários dos criativos, anúncios, das já ia te falar. publicações. Tem muito no bancário, né? Tem muito, muito por quê, pessoal? Porque no nosso nicho, o pessoal sofre muita injustiça de banco, mas muita. E é umas injustiça velada. O pessoal não sabe mesmo o que está acontecendo. Né? Quando vê surge um empréstimo na vida da pessoa, que é camuflado com uma outra roupagem, né? Tem o próprio golpe, que hoje em dia a responsabilização civil pela ocorrência do golpe está duvidosa, está, né? Tá um pouco até em desfavor do consumidor. Tem algumas questões assim, então as pessoas chiam nos comentários. Né? Às vezes elas dizem que a gente é golpe, às vezes elas desabafam, às vezes elas... Tem N situações ali nos comentários, Isa, que é muito bom que se tenha, porque nós nos dispomos a responder. Se a gente deixasse aquilo ali tudo simplesmente a céu aberto, ia dar mesmo a impressão de que a gente é golpe. E a gente não é golpe, pessoal. A gente não é, a gente está aqui para ajudar. Então tem até uns comentários assim que eu respondo até com mais rispidez. Né? Eu sou mais firme ali e eu mesmo que respondo, ou às vezes a equipe responde, mas tem vários que eu respondo, né? Porque a gente está em processo de treinamento também sobre essa estratégia. Importante e aí, tu falar isso. O responsável é o cabeça. Né? Exato, é o conhecimento do escritório que vai Isso. encabeçar essas respostas. Né? A gente é muito assertivo nas nossas colocações. Então, as pessoas às vezes pedem socorro e tudo mais. Poxa, a gente sinaliza ali que está à disposição, né? Que quer entender mais sobre o caso.
Mas o principal, Isa, é nem a gente dar qualquer tipo de consultoria, de esclarecimento pelos comentários. Não é esse o ponto. Sim. O ponto é a gente responder, por incrível Sim. que pareça. Simplesmente responder, ser solícito, ser... receber mesmo o comentário da pessoa ali, né, de Claro. braços abertos, para a gente sempre estar interagindo com os nossos leads, né, e ter essa abertura para, de repente, a gente vir a conversar com ele no direct. Né? É das interações no direct que saem o resultado do social selling. Para o nosso vendedor, então, ir lá, entender um pouco mais e arrematar essa venda. Interessante tu falar isso, porque eu acho que vale para a gente fazer em outro podcast, conversar sobre isso, que é como não dar consultoria de graça para esse lead que chega. Muito bom, muito Né? bom. Deixa Eu anotado. vou anotar aqui. Deixa anotado porque tem muita gente que se queixa, né, da desvalorização do advogado, que tudo é consultoria de graça e tal. Tem jeito, pessoal. Tem jeito de não fazer a coisa exatamente assim e ainda assim ter um atendimento bem sucedido que leva a um contrato fechado. Tá? Vamos falar disso no futuro, sim. Vamos sim, anotei aqui. Pois então, conversamos aqui sobre essa perspectiva aí dos desafios do advogado que trabalha no êxito, trabalha com o retorno lá no início. Tu acha que tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu quero ir um pouco mais além, Isa, nos prós e contras Sim. de se fazer uma prospecção com tese de honorário inicial. Olha aí. Tá? Porque as teses que remuneram no êxito, elas são mais do nosso cotidiano, elas são mais comuns. A maioria das áreas remunera assim. Previdenciário, todas as teses de previdenciário remuneram assim. Eu acho que a única que não remunera é o planejamento previdenciário, né? Que, como vocês devem imaginar, né, pessoal, qualquer tipo de atuação consultiva ou anterior ao problema, ela não está dentro da nossa cultura, tá? Em especial no planejamento previdenciário, vocês pensem, né? O cara não só tem que estar bem de vida, né? A tal ponto que ele também tem espaço no seu dia para pensar em planejar a sua aposentadoria, né? Assim, quantos de vocês aí que já são bem-sucedidos, estão bem tranquilos, já estão planejando a próxima viagem? Quantos de vocês aí pensaram em planejar sua aposentadoria? Nossa. Mesmo vocês que já estão um tanto mais estabilizados, quantos de vocês? Tem outras coisas, eu acho que se pensa primeiro, tá? Então, para vocês terem uma ideia de quanto é difícil na advocacia previdenciária a gente alcançar honorários iniciais. Ainda assim, nós já fizemos um experimento, Isa, talvez tu nem saiba disso. A gente já fez um experimento no passado, atuando com BPC com honorários iniciais. Olha E a aí. gente conseguiu, tá? Olha só. A gente conseguiu cobrar honorários iniciais em BPC, pessoal, que é o público naturalmente miserável sob os critérios da lei, né? Como vocês já sabem. Então, mesmo para esse público, a gente fazia ali pingar uns R$50 por mês de honorários, né, enquanto o processo não se finalizasse. Mas eis aqui o primeiro ponto negativo sobre se trabalhar com honorários iniciais. A conversão é infinitamente menor. De 100 contratos, pessoal, se 100 honorários de êxito a gente converte, sei lá, 20%, com honorários iniciais a gente vai converter 2, 3, Puxa. né? É muito discrepante. Não exatamente nesses números, tá? Mas é absolutamente discrepante, porque realmente assusta. E numa demanda como a do BPC, por exemplo, né? Além do cara, em regra, não ter condições financeiras mesmo, né? 99% dos colegas não cobram nada. Então a concorrência tende a te engolir. Tu tem que ser muito valoroso mesmo, tu tem que oferecer uma coisa muito especial para a pessoa querer te pagar alguma coisa adiantado. Sim. Né? Então esse é o primeiro ponto. Muitas das teses não remuneram no êxito, aliás, não remuneram com honorários iniciais mesmo. A taxa de conversão cai absurdamente e quando a gente tem possibilidade, não raro o colega do lado tende a oferecer a mesma coisa sem os honorários iniciais. E eu digo isso, pessoal, de um lugar de fala, porque a gente trabalha com bancário em uma tese que por muito tempo remunerou no início. E a gente nem quis trabalhar dessa forma. A gente foi direto
para a remuneração no êxito. A gente já sabia, nós já estávamos alinhados, né, que o retorno iria vir logo adiante e tudo mais, então a gente aceitou, pagou esse preço e deu tudo certo no final, né? Se a gente tivesse se encarnado e ficado tentando vender o negócio com honorários iniciais, com não sei o quê, com esse empecilho chato ali na hora da venda, a gente não teria convertido nem perto o número de contratos que a gente converteu até aqui. Eu tenho absoluta certeza disso. Então, essa discrepância do número de fechamentos, ela me irrita. Ela chega a me incomodar, assim, sabe? E eu fico muito, né, pensativo sobre se funciona mesmo, sabe? Se tende a funcionar. O cara tem que ser muito bom de venda e fazer um investimento financeiro mais considerável para essa roda girar bem para ele, tá? Então, é aquilo, né, pessoal? Eu, pelo menos, tenho esse pensamento de que é melhor trabalhar no êxito do que ficar te esforçando muito ali para fazer uma venda com honorário inicial. Tem algumas que, claro, não tem como cobrar só no êxito, né? A exemplo de um inventário ou de uma adequação LGPD. Tem coisas assim que simplesmente não faz sentido, né, pessoal? O próprio divórcio, né? Quando a gente vai divorciar alguém, tu recebe um valor na frente, se quiser deixar algo para o final tranquilo, né? Mas é muito mais fácil de vender essas teses que só remuneram no êxito e pelo menos, né, na minha trajetória deu muito certo trabalhando assim. Eu sei que eu estou sempre semeando alguma coisa ali para frente, né? Estou sempre com um propósito em mente, me frustro infinitamente menos, sabe? Quando tu não vende, é muito agoniante, né? Tu tá ali enxertando dinheiro no negócio, tentando fazer com que a tua roda gire e tu simplesmente não consegue, né? E mesmo uma pessoa que não é tão boa de vendas consegue concretizar um negócio que não tenha honorários iniciais. Então esses pontos assim me deixam bem tendencioso para trabalhar com coisas que só remuneram no êxito. Mas claro, eu sei que todo mundo, não é todo mundo que gosta, né? A gente tem para essa gente hoje uma lista de ações que tem a possibilidade de remunerar com honorários iniciais, né? Olha aí. Mas é uma possibilidade, né? Nem todo mundo vai conseguir pela desenvoltura em vendas, mas sim, existe. Então, para você, advogado, que está pensando aí em começar, que está pensando em que linha que vai atuar, se você chega hoje numa reunião com o Monks, ele vai te dar essa orientação aí de qual tu deve seguir, qual é melhor, né? Não é a regra, mas sempre vai trazer uma orientação para essa pessoa, né? Sim, a gente fala sobre os dois caminhos. Vocês já sabem mais ou menos a minha opinião agora, né? Mas claro, se tu tiver uma atuação consolidada em alguma linha que já remunere com honorário inicial, né? A gente vai respeitar, vai orientar, vai dividir com você a nossa experiência, mas é mais ou menos assim que acontece, pessoal. A conversão é menor, o custo da conquista de cada cliente ele é muito maior, né? Então, são coisas que a gente pondera juntos a depender do modelo de negócio do escritório. Perfeito, perfeito. Enquanto o Monks dá uma aliviada na garganta, quero agradecer a você que está aí do outro lado, nos acompanhando nessa largada. Espero que já tenha tirado vários insights nesse conteúdo que a gente trocou até aqui. Já são mais de 40 minutos de papo e eu, como jornalista que sou, trouxe alguns destaques, tá? Algumas notícias que a gente, inclusive, conversou durante essa semana que nos colocaram para pensar. Uma delas era uma da Conjur, que nos indicava que mais de 1/3 dos advogados do Brasil ganham menos de R$ 3.000. E aí a gente fez alguns cálculos ali para tentar identificar quantos recebiam de 30 mil para cima, né? Era o quê? 20%, Monks? A gente chegou num percentual, acho que de 20% de toda a advocacia hoje, que recebem além dos 28, acho que era que dizia a pesquisa, né? Para além de 28 mil por mês, só 20% da advocacia, quando muito, né? Tinha uma remuneração bem interessante, o que é um percentual até legal, né? Mas também me faz lembrar do inverso, né? 80% da advocacia ganha menos e dentro desses 80% tem gente que ganha ainda menos, né? Menos. Não chega nem aqueles 5 mil ali, né? Que separa... Essas separa classes. bem separa as classes, né? Vamos colocar Assim. dessa forma, né? Então não chega nem aqueles 5 mil ali por mês, né? Então tem muita luta, pessoal, para a gente crescer a nossa advocacia
sem se falar em classes, né, em como o mercado nos trata e coisa. Eu acho que tem muito espaço para a gente cuidar de nós mesmos e trazer as próprias regras, né, de contratação para o mercado, né? Trazer o modo como a gente quer que o mercado se comporte conosco. Claro que isso demanda criatividade, demanda atenção a esses detalhes que a gente está considerando aqui, né? Mas sim, tem como passar desses números assim com jeito, com tempo, com cuidado, né? Como eu disse, eu acho que a advocacia ainda tem muito a aceitar sobre o nosso negócio ser praticamente intelectual, né? E as pessoas se esquecerem de investir um dinheiro na direção de constituir o seu negócio, né? Então acho que tem muita melhora ainda a ser feita para o pessoal deixar esse percentual mais baixo, né? Cada vez mais de lado. Claro, e se você é um advogado que recebe, né, de 3 a 5 mil ou menos que isso, eu acho que o intuito aqui é fazer com que tu pense na advocacia como um negócio que tu pode realmente te dedicar, não desiste, né? Hoje, por exemplo, a grande maioria são mulheres, estou dando uma olhada aqui na pesquisa que a gente viu, foi uma pesquisa encomendada, e são dados do primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, e foi encomendada pelo Conselho Federal da OAB, né, ao Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. E essa semana tu teve a conversa com uma cliente que ela estava saindo do serviço público e indo para a advocacia, né, porque ela viu o potencial na advocacia. Exato. Eu fui criado para ser servidor, né, Isa? Toda a minha família tinha uma crença muito grande que o serviço público ia nos salvar. Por quê? Porque a gente tinha uma vizinha que ela era promotora de justiça. Ela se tornou promotora de justiça. E ela veio de baixo, assim que nem nós. Nós morávamos em uma rua simples, né? Todo mundo de família simples ali. Eles tinham um pouquinho mais de condição que nós. E aí eles investiram essa energia da família em orientar ela para o estudo, né? Era muito legal. Eram pessoas muito legais, inclusive ela. E a minha família ficou com aquilo em mente, né? Poxa, cara, tu tem que seguir o mesmo caminho, não sei o que tu vai fazer da tua vida, mas faz direito aí e te vira, sabe? Faz direito, faz... Ela fez e deu certo? Ela fez e deu certo, acho que tu não é nenhum burro aí, né? Faz que vai dar certo pra ti, né? E aí eu fui, pessoal, fui orientado, fui pro direito com essa mentalidade, fui feliz, né? Porque tinha essa perspectiva bacana. E no meio disso tudo, tu vai descobrindo os caminhos que o direito tem para ti, né? Se tu é que nem eu, tenho absoluta certeza que tu vai sair da faculdade sem ter noção de tudo que o direito tem para te oferecer, né? Inclusive fora da advocacia, tá? Mas isso é um outro assunto, né? Que tem tudo a ver com a advocacia também, tá? Mas fato é que eu fui orientado assim, né? Cara, vai lá, faz, tal, né? Faz teus concursos, e assim eu fui, né, pessoal? Eu fui, advoguei os primeiros momentos para me sustentar, para poder dar aso, né, a esse sonho até então de ser concursado. E foi tudo legal. Gostei de viver essa trajetória, cresci muito, tanto em estudo quanto como pessoa, né? Acho que quem já passou por uma jornada de estudo extenuante como um concurseiro passa, sabe que ali tu cresce em intelecto, mas tu cresce também muito em fibra, né? Em fortalecimento do teu espírito, porque é uma rotina muito extenuante, né? E deu certo, né? Passei, me tornei auditor fiscal na época, mas não vi no serviço público nada disso que eu almejava para minha vida. O serviço público é uma história outra, né? Que a gente pode vir a conversar num outro momento. Isso rende assunto. Mas não me realizei no serviço público, né? Aí dei volta e, felizmente, dei volta já vendo como a minha advocacia podia dar certo, vendo ela como um negócio. As coisas estavam começando a aparecer para nós ali em meados de 2019, né, quando eu comecei interiormente essa transição de carreira, até que concretizei em 2020, né, fiz a transição, larguei mesmo o serviço público, mas para vocês verem, pessoal, eu fui criado para ser servidor com toda aquela ideia de estabilidade, de que nunca seria demitido e tudo mais, né? Foi um dos meus desagrados, inclusive com o serviço público, saber que a avaliação periódica de desempenho é uma mentira constitucional, não existe, né? Os controles internos são uma mentira, mas a gente fala disso depois, né? Mas essas coisas me desiludiram muito e eu pude voltar, felizmente, para viver uma vida infinitamente melhor do que eu nunca imaginei viver se eu tivesse sido concursado. Olha aí. Então, deu tudo certo para mim.
E hoje a gente recebe, né? São as ironias, a gente recebe, não é um nem dois, concursados que vêm até nós procurando entender o mercado para fazer transição de carreira, É né? verdade. Dado o que estão vendo na advocacia. Sim. Essa pessoa que nos procurou semana passada mesmo, foi muito engraçado o caso dela, que ela era servidora do cadastro imobiliário de uma prefeitura. Eu não sei exatamente de onde ela era, né? Mas eu tenho praticamente certeza que ela estava falando comigo de dentro da repartição. Ela estava no meio de uns arquivos, assim, né? E Sim. eu digo, caramba, essa mulher tá falando com a gente dentro do expediente, ela tá chutando balde mesmo nessas alturas, eu pensei, né? Ela tá por conta, essa louca tá por sair, né? E aí, não, foi tudo certo, foi uma reunião bem boa. Então vocês vejam, pessoal, aquela galera que antes, né? Que tô concursado, não preciso pensar em mais nada da minha vida, agora bateu 6 horas, eu vou para casa, é só hobby, né? Não tá sendo suficiente, pessoal. Não está sendo suficiente. Pelo meu tempo de funcionalismo, eu já percebi que os aumentos que o servidor merece, ele não vê tão cedo. São aumentos para lá de, sei lá, 5 anos, 10 anos, Sim. servidores que passam décadas sem receber nenhum tipo de Isso reajuste. vai depender também do Poder Executivo, se vai fazer essa distribuição, se não vai. Tem poder executivo mais legal com os servidores, tem É. outros menos, né? Tem um que congela salário, tem outro que, poxa, dá uma condiçãozinha melhor, mas também é engessado, né? Dentro do orçamento público, não tem muito o que fazer. Então, pessoal, vocês pensem, né? Todo o conhecimento que se constrói, a disciplina, o fortalecimento, né, interior que a gente ganha para ser um profissional de destaque, chega no serviço público, tu é um número que não vai nem receber um reajuste digno aí pelos próximos sei lá quantos anos, né? Na advocacia a gente faz assim, a gente melhora o nosso negócio. Eu penso numa tese diferente, assim, eu boto para Já testar, testa. eu ganho um dinheiro. O que tu fala sobre teste, tirando a ferro? Teste é sempre bom e vão acelerar os resultados de vocês, né? Teste é maravilhoso, pessoal. Teste de tese, teste de abordagem, teste de narrativa comercial, teste de anúncio. Teste é a mãe do sucesso, né? Então, vocês pensem, na advocacia a gente faz assim, experimenta uma coisa diferente e ganha um dinheiro, né? Poxa, se isso não motiva vocês, vocês não são empreendedores de verdade, né? O empreendedor é motivado por fazer uma coisa nova, por experimentar um troço novo, né? Por fazer um movimento para si que repercute em algo legal, em pensar uma melhora para a equipe. Pessoal, essas coisas do empreendedorismo é muito massa, né? Não é porque a gente está na advocacia, uma profissão formal, que a gente não deve ver o negócio todo como um negócio, porque ele é, né? Nós somos os prestadores de serviços super qualificados, eu brinco, né? A gente vem com toda essa bagagem, tem um impacto social, a nossa profissão, né? É diferente da profissão de um pintor, de um empreiteiro de obra, né? De outras profissões assim que são prestações, porque a gente tem Sim. impacto na sociedade, né? A Sim. gente norteia os juízes, né? A jurisprudência quem faz é advogado, vocês já sabem disso, né? O juiz só recebe ali e toma uma decisão baseado nos parâmetros que a gente trouxe, tá? Quem discorda. Mas o lance é esse, então, é tudo parte de nós, nessa energia criativa e agora empreendedora também dos novos tempos. Sim. Ela parte de nós, né? Então isso aí me motiva muito. Me afastei do serviço público completamente por causa dessas coisas. Olha aí. E eu trouxe uma outra manchete que vai ao encontro do que estávamos falando lá no início, sobre os direitos, né? As pessoas entenderem um pouco mais os seus direitos. Essa aqui é polêmica, essa manchete. Mulher suspeita de fazer cirurgias plásticas e fugir de hospital sem pagar é levada para a delegacia. Isso aconteceu em Belo Horizonte, foi no dia 27 de março. Ela foi levada para prestar esclarecimento, tinha passado já do tempo do acontecido, então ela foi liberada. Mas o que tu tens para trazer para essa pessoa aí sobre o seu direito? Desculpa, deixei a imagem aqui. Mas ninguém é obrigado a permanecer trancado dentro de um hospital. É isso mesmo, Montes? Eu até deixei eu ler essa mulher suspeita de fazer cirurgias plásticas e fugir de hospital sem pagar é levada para a delegacia. O paciente faz lipoaspiração e colocou silicone nos seios. Ela foi embora sem receber alta médica e com acesso venoso. Olha, essa é muito boa, porque Muito. isso é daquelas coisas, pessoal, que eu creio que a maioria das pessoas não saiba mesmo, né? Inclusive as pessoas que encaminharam ela para a delegacia, porque eu não sei vocês, mas eu nunca vi alguém devendo alguma coisa e ser encaminhado para a polícia por causa de dívida.
né? A não ser que seja uma dívida de pensão que também não te leva a um boletim de ocorrência, né? Te leva a reivindicar na justiça sugerindo a pena de prisão. A única dívida civil que leva à prisão no Brasil, como vocês já sabem. Tá? Então isso aqui me assusta porque gente responsável por um hospital conduz uma mulher que supostamente fugiu do hospital para a delegacia para se explicar. Pessoal, que eu saiba, né? Pode ser que tenha quem discorde, os advogados do hospital, provavelmente, né? Mas vai ter gente que discorda. Para mim, essa mulher abriu mão dos cuidados e foi para casa. Porque ninguém é obrigado a ficar enfiado dentro de um hospital, ainda mais de um lugar de que tu tá tomando serviço. Né? Sim. Se eu bem me lembro, eu estou tomando serviço do hospital. O hospital não está me fazendo favor nenhum. Eu vou embora para minha casa a hora que eu quiser. Se quiserem me cobrar alguma coisa, manda a correspondência para minha casa. Que mande a cobrança para lá. Com o pouco conhecimento que eu tenho, eu não sei você aí, mas nunca fiz nenhum procedimento, mas sei que geralmente eles pedem um valor inicial, né, para custear essa primeira largada dos procedimentos que tem que se fazer antes de ir para uma cirurgia. E, é claro, talvez no dia da cirurgia você tenha que pagar o restante do valor, ou passar o cartão, ou depois da cirurgia tu vai lá e passa o cartão. Mas, de alguma forma, essas pessoas têm os teus dados, né? Sabem de onde tu veio, tu está claramente sem condições de fazer grandes movimentos, ela não vai fugir para outro país. Não, e, de novo, isso aí, Isa, não tem nada a ver. Se a pessoa, assim, ó, se eles não tivessem dados, não tivessem nada, não tivesse tido entrada também financeira ali pelo procedimento, azar é do hospital. É ele que não se precaveu em ter meios de fazer a cobrança posteriormente, né? Sim. Ninguém é obrigado a ficar preso em hospital por causa de dívida. Agora, quem sabe, então, se a gente levar a extremo essa regra, ela fica lá sequestrada no hospital até ter como passar um cartão? Nossa, imagina. Não. Isso aí a gente traz essa notícia, né, Isa, para vocês terem uma ideia de como as pessoas se comportam no Brasil. As pessoas não sabem sobre os seus direitos, pessoal. Assim como essa brincadeira aqui, né? Uma notícia, ela é real, a gente está fazendo uma brincadeira, né? Porque realmente é só ir para casa e esperar a cobrança, tá? Ela não vai fugir sem pagar, né? Ela simplesmente quis ir para casa, sabe-se lá pelo qual foi o motivo, né? Ela quis ir para casa, abriu mão dos cuidados, adeus. Azar do hospital. Agora, para vocês terem uma ideia de que o procedimento do hospital foi levar ela para a polícia, né? Isso gente que é responsável por um hospital. Nossa. Agora vocês pensem no dia a dia, as pessoas comuns que são cheias de bloqueios mentais sobre coisas que pode e não pode fazer, né? Hoje a gente é desbloqueado, porque se a gente quiser, poxa, estão me tratando mal nesse hospital, a gente vai embora, né? Sim. Porque a gente sabe isso que nós estamos falando aqui com vocês. Mas tem gente que não sabe, que de repente fica no hospital, sabe Deus por quanto tempo, porque acha que não pode pegar suas coisas, botar embaixo do braço e dar tchau. Né? E se foi maltratada, depois reivindicar ainda uma responsabilização civil, pelo simples fato de não saber. Então, às vezes, o nosso papel, pessoal, é simplesmente fazer as pessoas saberem. Ponto final. Né? São as teses transmitir essa informação para essa outra pessoa. São as teses de oportunidade, como a gente diz. A gente apresenta uma oportunidade para o nosso lead que ele não sabia. Frequentemente é uma indenizatória, né? Algo assim sobre o qual a gente possa assessorar as pessoas. Né? Então, tu simplesmente diz, fulano, a tua situação é essa, pelo meu entender, tu tem direito, há a possibilidade de tu ter direito a tal coisa. Né? Queres tentar? Eu acho que tu tem tantos % de chance de procedência. O que tu achas? Ponto final, tens um cliente, né? Se for uma indenizatória, está semeado. É como eu disse, a gente tem que ter meios de semear honorários para o futuro. Né? Essa é uma das coisas boas de se trabalhar com êxito. Agora, vocês pensam essa mesma negociação se vocês cobrassem honorários iniciais. Então, seria algo assim, fulano, dada a tua situação, há a possibilidade de tu teres esse direito aqui, tá? Pelo que eu observo, tu tem 70% de chance de ganho, né? Por como a jurisprudência está se comportando, né? Os juízes no teu estado estão decidindo assim e tudo mais. Então, pelo que eu observo, é que eu te dou 70% de chance de procedência, tá? Para ti, vai te custar um salário mínimo que eu parcelo em 12. No final, quando tu ganhares essa indenização, tu ainda vai ter que me pagar um 20% dela.
Tá? Então, tu vai me pagar um salário mínimo agora, mais 20% de tudo que tu vai vir a ganhar no futuro. Uma indenizatória, pessoal, que remunera aí na média de uns 5 mil reais. Tá? Então, esse potencial financeiro que a pessoa tem ali no futuro, ela já faz 5 mil vezes um salário mínimo, menos o 20% dos 5 mil que tu vai cobrar pelo sucesso no final. Né? Olha como o líquido dessa criatura já fica muito menor e ela não pode contar com 100% do ganho. Aí tu vai dizer, mas esse é o trabalho do advogado, o médico também não pode garantir a cura. Né? Mas meu filho, tu não tá curando vida. Né? Tu não tá salvando vida. Tu tá botando dinheiro e tirando dinheiro de uns bolsos. Entendeu? Tu tá meio que emparelhando os problemas da sociedade que a gente sabe. Nós somos os paladinos da justiça, né? Como apelidam ironicamente os advogados. Né? Mas dentro do nosso paladismo, a gente não vai salvar a sociedade. A gente tem que primeiro se salvar para pensar nos outros em seguida. Tá? Então, se tu propõe um negócio desse, as chances de tu não fechar são enormes. Porque, de novo, nós não somos especiais nesse nível. Né? 99% de nós não somos artistas, nós não somos famosos, a gente não tem 1 milhão de seguidores. Nem que a gente tivesse, nós não podemos prometer resultado. Não tem nada melhor a ser prometido dentro de um contexto como esse, dessas 70% de taxa de procedência. O máximo que tu poderias fazer é mentir. Né? Tu poderias mentir aqui, que é o que a gente não recomenda. Né? Se tu quer ter uma relação longeva com o teu cliente, vender coisas novas para ele no futuro, vender coisas para a família dele, né? Para as pessoas poderem realmente te ter como uma pessoa de confiança do lado. Né? Então, se tu mentir aqui, por tua conta e risco, né? Tu vais acabar ganhando um dinheiro uma vez e o que tu semeia para tua carreira com isso? Né? Então, aqui fica extremamente desleal pensar no nosso modelo de negócio, às vezes, com o tal dos honorários iniciais. Tá? Então, isso é uma daquelas coisas que, na minha cabeça, não senta, e se eu fosse o cliente aqui, eu não contrataria. Porque também tem colega que faz sem cobrar isso e desenvolve um trabalho tão bom quanto. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente teve muita troca legal aqui nesse bate-papo. Trouxe pontos bem interessantes sobre todas essas abordagens que a gente fez. Eu acho que eu saí também já com vários outros temas que eu tenho certeza que tu aí do outro lado também ficou curioso. A gente pode trazer em outras oportunidades. E é isso, vamos aproveitar o nosso final de feriado aqui. Eu espero que tu estejas também aí fervilhando com essas ideias para aplicar no teu escritório. Se tu ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quer interagir com a gente, também manda mensagem, porque a gente quer ter essa conversa com você mesmo, ter essa troca. A gente está aqui para ajudar e colaborar, né, Monks? Isso aí. E embaixo desse vídeo, pessoal, vai ficar o link para aplicação para os nossos programas. São programas em que a gente te pega da mão, te conduz até o crescimento do teu escritório. São programas que vão desde a nossa mentoria mais básica até os programas em que a gente coloca a mão na massa por ti, fazendo o teu escritório crescer. Como a gente diz, né? O nosso grande objetivo é te proporcionar lucro, previsibilidade e liberdade, tanto a nível empresarial quanto pessoal, para tu poder crescer o teu negócio da maneira como tu quiseres, contratando gente, dando estrutura, sendo mais feliz no teu dia a dia, assim como também as liberdades pessoais, da gente, no dia em que nós pararmos, né, Isa, a gente poder viajar, escolher onde a gente morar, escolher como a gente vai servir a nossa família, receber todo mundo de casa cheia. Isso que importa no final das contas, né, pessoal? A advocacia como um instrumento. E é isso que a gente proporciona para vocês na Ferro. Então, no link aqui embaixo desse vídeo vai estar o link direto para a aplicação dos nossos programas. Quem vai te receber lá vai ser a nossa equipe comercial. Vocês vão ter a possibilidade de trocar uma palavra ali com eles e, se tudo der certo, se você for adequado aqui para os nossos programas, a gente vai te dar abertura então para um agendamento para a gente falar sobre tudo isso contigo. Tá bem? Combinado, então. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela presença.